Então, semana passada, o CDC, que é um centro de pesquisas e monitoramentos de doenças dos Estados Unidos, soltou essa informação. A última pesquisa, onde 31 crianças nascidas, uma é autista, comparada. Então, teve um aumento, tá, uma prevalência, comparada à última pesquisa que foi feita no ano de 2022, onde indicava para uma para cada 36. Então, agora caiu, aumentou a prevalência. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que o CDC é um grupo de pesquisas, tá, de monitoramento, de rastreio, que tem uma importância muito grande, né, com estudos, com resultados, com artigos muito eficientes, comprovados e que servem de base de pesquisa para muitas coisas, tá? Mas eu não posso, em primeiro lugar, generalizar, porque o que acontece? Quando eu leio apenas a notícia, só o título da pesquisa, né, a cada 31 crianças, uma é autista. Então, isso gera em mim, principalmente que trabalho com a educação, um certo sinal de alerta. Então, primeiro eu preciso entender o contexto de um artigo baseado em uma pesquisa com um determinado grupo, em um determinado local. Então, não foi feito com todas as crianças e também não foi feito no Brasil. Então, esse ponto, depois eu quero que vocês guardem essa informação, que depois eu vou voltar nela, tá? Mas se eu tivesse que colocar aqui alguns pontos do qual eu acredito que pode ter levado a esse aumento, eu vou citar alguns, que eu acredito que sejam um dos principais. O primeiro é o diagnóstico precoce. Hoje, a equipe médica está preparada, já desde os primeiros anos de vida, já na primeira infância, de trazer esse diagnóstico, de aplicar os testes corretos. Então, a equipe já está preparada para esse monitoramento. Então, existem testes de escalas que já dão esse indício. Então, diagnóstico precoce é um dos aspectos. O outro aspecto, ao meu ver, é a amplitude do DSM-5, que hoje abrange muitos aspectos que levam ao diagnóstico do TEA. Antes, por exemplo, a deficiência intelectual tinha um número de prevalência maior. Hoje, muitas crianças diagnosticadas com o DI também são incluídas no diagnóstico do autismo. Então, diminui a prevalência do DI e aumenta a prevalência do autismo. Um outro fator também que pode ter dado esse indício para esse aumento são as ciências, né? Os fatos científicos já comprovados hoje. Por exemplo, o uso de certas medicações durante a gestação, prematuridade, idade avançada do pai e da mãe. Tudo isso, cientificamente comprovado, existe indícios de nascimento de crianças autistas. Entre outros, isso que eu estou falando é cientificamente comprovado, tá bom? Então, para nós, essa não é a área, né, de diagnóstico, não é a área de quem trabalha na educação. Mas é importante que nós tenhamos uma noção, tá? Para que nós possamos, às vezes, não passa pela equipe médica. Muitas vezes acontece na escola, do professor, de tanto entender, ler e passar por outras experiências, conseguir identificar algum dos sintomas e sinalizar para a família. Isso é importantíssimo. Então, de fato, existe uma crescente comprovada e real, assim. Quem é professor atuante, quem é da educação atuante, consegue perceber isso, que a cada ano que passa, não é uma sensação que nós temos de que está aumentando. De fato, está aumentando. Então, você conversa com um professor que antes tinha 1 TEA na sala, hoje tem 3, tem 4. Então, o que nós temos que ter a noção de que a ciência evoluiu. O que nós temos que ter um entendimento? Como que eu faço daqui para frente? Porque eu não posso ficar com a cabeça, né, de quando eu me formei, ou com a cabeça de um ano para cá, porque as coisas mudam, elas se modificam. E eu preciso acompanhar a modernidade, inclusive da ciência, porque vai fazer diferença no meu trabalho. Então, lembra que eu disse lá no começo da nossa conversa que era para vocês guardarem essa informação, esse dado? Então, é isso. Nós não temos a sensação de que está aumentando. De fato, está aumentando, porque a ciência está evoluindo, a ciência evolui. E nós precisamos evoluir juntos, tá? Então, não se desesperem. A palavra não é essa. A palavra é entendimento. Eu preciso entender como vai funcionar.
essa nova realidade, em que a cada ano que passa, o número de pessoas, de indivíduos diagnosticados está aumentando. Então, esta é a nova realidade do trabalho de quem se dedica à educação, tá bom? É isso. E vou mais, hein? E atende a idade escolar, e quem trabalha na área da terapia da educação como eu, é para toda a vida.